Agradecemos pela audiência, que você tem um encontro marcado com a notícia. Está no ar a edição do Aldeia News, ao vivo, nas principais plataformas digitais. No Facebook, no YouTube, no site tvaldeia.com e no aplicativo da TV Aldeia na Play Store. Compartilhe essa live, o Aldeia News, para os seus amigos, em grupos de WhatsApp, para que o maior número de pessoas possíveis venham assistir o nosso programa de hoje, o Aldeia News, ao vivo. Os nossos convidados é o vereador Rafael Figueira e também a vereadora Vanessa Gonzaga, são do município de Talcara. Sintam-se à vontade, é uma honra, uma alegria muito grande em recebê-los aqui nessa noite, no Aldeia News. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Giovanni. Gostaria de dizer que a honra é toda minha poder estar aqui e, de antemão, cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pela TV Aldeia e te parabenizar, tá, pelo belo trabalho aqui que vem realizando através da TV Aldeia, o belo estúdio. Vou te confessar que estou um pouco acanhado, estou me sentindo muito importante. E boa noite e, mais uma vez, muito obrigado por nos prestigiar com esse espaço para falarmos um bate-papo, né? Boa noite, vereadora. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos. Também fico muito lisonjeada com o convite, muito lisonjeada de estar aqui. É um prazer enorme. Também gostei muito do espaço e, assim, não é um espaço habitual, né, para a gente, mas é bem interessante essa experiência. Quero agradecer o convite e dar o meu boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agora 19 horas, 6 minutos, é isso mesmo? 6 minutos, eu estou confundindo 6 com 8. 19 horas, 6 minutos. Queremos saber como está chegando, né, a live até você, o áudio, a imagem, você que está aí do outro lado, assistindo o Aldeia News ao vivo, você que chegou agora, você que chegou desde o início, né, é uma honra muito grande em contar com a sua preciosa audiência. Estamos no Facebook, no YouTube, no site tvaldeia.com e no aplicativo da TV Aldeia na Play Store. Compartilhe esta live para que o maior número de pessoas possíveis venham a assistir. Vereador Rafael, você foi eleito em 2016 pelo PEN, com 264 votos. Em 2020, você foi reeleito pelo Patriota com 537 votos. O que se deve a esse crescimento de votos? Giovanni, eu fui eleito, né, em 2016 pelo PEN, permaneci no partido que se transformou Patriotas e tive o êxito de obter mais votos do que na primeira eleição. Acredito que o povo acompanhou o meu trabalho, foi um mandato muito transparente, um trabalho onde eu sempre estava movimentando as redes sociais e nunca tive medo de ficar do lado do povo e muito menos de defender o servidor público municipal, que foi uma das minhas maiores bandeiras do mandato. E obtive, graças a Deus e graças ao povo italcarense, que me deu a honra e o privilégio de novamente estar em um novo mandato. Eu gostaria que vocês, né, vereadores, falassem um pouco dos principais projetos que já foram efetivados nessa gestão. Pode ficar à vontade, vereadora Vanessa. Vamos começar pela vereadora, né? Sim. Eu também me elegi, né, nessa campanha, nessa defesa do servidor público municipal, na defesa de algumas pautas, como a pauta da saúde, assistência social. Trabalhei durante muito tempo, né, como assistente social na Secretaria Municipal, em áreas como planejamento, atendimento a pessoas vítimas de violência. Então, assim, alguns projetos, né, que eu vinha defendendo como pauta desde a campanha e que já estão, né, em implantação,
já foram, né, já viraram lei, e a gente está batalhando aí para que isso se efetive no dia a dia da população, porque é lei, então precisa estar no cotidiano da população. A questão de reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social, né, mulheres de famílias que vivem uma situação de pobreza, né, de risco social até mais acentuado. Reserva de vaga dessas mulheres nas empresas que contratam serviços, né, com a prefeitura, e também um projeto de lei que aborda a questão dos protocolos, né, de se ter um protocolo designado para a gente saber que demandas que têm que ser atendidas na saúde, de se implantar esses protocolos clínicos de avaliação de cada caso para acesso a exames, acesso a consultas. E isso vem muito, né, da minha experiência de trabalho como assistente social, como servidora pública, não somente aqui em Itaocara, mas também no município de São João da Barra, que fica no norte fluminense. Vereador? Giovanni, então, no meu primeiro mandato, nós tivemos alguns projetos de leis aprovados e efetivados pelo então governo do ex-prefeito Manuel Faria. Meu primeiro mandato não foi um mandato muito tranquilo, porque eu fui oposição ao governo, mas consegui, por exemplo, uma das grandes conquistas foi fazer uma emenda na lei do passe livre, que ela tinha uma abertura onde ficava a critério da prefeitura dar o transporte universitário, mas não dizia o tempo do transporte universitário, como é que eu posso te dizer, o calendário do transporte universitário. Então eu fiz uma emenda a essa lei, colocando que o transporte público universitário deveria acompanhar não o calendário municipal escolar, mas sim um calendário das universidades ao qual esses alunos estariam estudando. Além disso, tivemos outros projetos da causa animal, denominação também de logradouro público, e neste mandato da agora foi autorização, a gente fez um projeto de lei através da Câmara e o autor, criamos uns protocolos para que a prefeitura já esteja autorizada a ter mecanismo para fazer atendimento à causa animal, que é um problema bem complexo hoje em Itaocara. Então, hoje já tem esse projeto aprovado e sancionado desta legislação. Tem mais 2 projetos também, que eu não consigo me recordar o inteiro teor deles, vinculados também a esta área. Sim. No caso, estamos ao vivo. Produção, como é que está a situação do áudio? Tá ok? Agradecemos a você pela sua preciosa audiência. Vereadora, você foi eleita pelo PSD com 561 votos, mas você já foi secretária de saúde do município no governo PSOL. Qual a diferença entre ser secretária e vereadora? Então, a minha experiência é toda uma experiência como técnico, né, em saúde, de pôr a mão na massa, de estar próximo da população nos atendimentos diretos. Aqui em Itaocara até a minha experiência é mais voltada para a área de planejamento, mas já trabalhei durante algum tempo na ponta também, que é o termo que a gente usa, né, quando se trata do atendimento diário e direto aos pacientes do SUS, aos usuários do SUS. Tive essa breve experiência, né, de 18 meses como gestora. Isso também assim, se aproximava muito, né, do trabalho que já fazia em planejamento, em coordenação de programas, auxiliando os outros coordenadores na questão da elaboração das diversas áreas técnicas da saúde. E assim, a experiência como secretária, é lógico que não é exatamente isso, mas ele perpassa essa questão do planejamento, da gestão das áreas. E assim, é bem diferente. É lógico que essa experiência, ela forja a minha personalidade, a minha atuação como vereadora também, porque ela contribui, né, me dando arcabouço mesmo, né, para lidar com isso. Mas é muito diferente e assim, eu devo te confessar que no início, para mim foi bem complicado fazer essa separação.
até mesmo na elaboração das minhas propostas de mandato, na elaboração das mesmas, eu falava muito mais do ponto de vista de técnico e de gestor que de legislador, né? Um futuro legislador, que era o que eu pretendia alcançar. Então, estou aprendendo muito ainda, lógico, a gente vive diariamente, é um processo, né, em construção, esse aprendizado de como lidar nesse meio, de saber que tem coisas que, por mais que eu possa ter uma experiência profissional naquilo, que não exatamente vai caber a mim realizar, né, mas que eu posso ser um colaborador, devo ser um colaborador. Então, assim, eu tive um pouquinho de dificuldade, venho aprendendo cotidianamente a fazer essa distinção do que é ser técnico, do que é ser gestor e executante de política pública, né, no caso, né? Sim. E o que é ser um propositor, auxiliar a pensar, né, e um legislador. Isso é um aprendizado diário que eu venho tendo. Falando ainda, vereadora, a respeito da saúde, né, como eu já disse, você foi secretária de saúde no governo PSOL. No seu ponto de vista, onde a ex-secretária de saúde, Rosemary Ladeira, errou para ser exonerada do cargo no governo Geimes? Então, a gestão em saúde, a saúde, no meu entendimento, ela é uma das pastas, assim, mais difíceis Sim. de você se gerir, né, no setor público, porque a gente lida tanto com a necessidade de planejamento de ações que são continuadas, né, de médio, longo prazo, quanto a gente lida também com a questão emergencial, né? Precisa daquilo no ato para salvar vidas, para ajudar a salvar vidas, para dar condição de quem está numa emergência, por exemplo, trabalhando. Eu não avalio que houve, assim, erro de gestão por parte da secretária. No meu ponto de vista, foi muito mais uma questão de entendimento de grupo político, de condução dos trabalhos, que uma questão de ela ter errado na condução de algo. Gerir saúde não é uma tarefa fácil. É um desafio, a gente aprende tomando pancada, né? Porque, vou dar um exemplo, ninguém entra na justiça, por exemplo, para requerer uma cesta básica, que é um benefício eventual da política de assistência. Ninguém vai buscar a justiça se, por exemplo, no CARAS não tiver com a cesta básica naquele dia que a pessoa necessita, né? Sim. Muito dificilmente, nunca ouvi dizer, aqui na nossa realidade de município de interior, de pais, por exemplo, que acionassem a justiça para requerer uma vaga numa escola. Isso não é a nossa realidade. Mas, por outro lado, pela forma como a política de saúde se conforma, se desenha, da forma como ela se coloca, né, até por aquilo que é emergencial, muitas famílias demandam, né, vão buscar a justiça por alguma dificuldade que encontram na política de saúde. Seja interrupção no fornecimento de um medicamento, seja por uma consulta que não conseguiram no tempo que aquele paciente entende como necessário para agendar, seja uma questão de um exame. Então, assim, eu não vejo, eu penso até que a secretária conseguiu alguns avanços muito importantes, né? A estruturação do centro de Covid eu avalio como uma ação que foi muito necessária no momento em que nós passávamos, no momento de pandemia que passávamos. Avalio que, assim, a mudança que ela conseguiu, juntamente da equipe dela, promover na questão da marcação dos procedimentos, principalmente de consultas. Hoje, por exemplo, pelo que a gente acompanha, por mais que às vezes demore, né, uma determinada consulta de especialidade, o usuário que chega lá para marcar, ele sai de lá com a consulta marcada. Às vezes, não vai atender o que ele quer, porque às vezes vai ser uma consulta para daqui a 40, 50, 60 dias. Mas aquela situação de, às vezes, ficar em filas, né, durante muito
varando noite afora, entrando noite afora, Sim. aquela situação, assim, pelo menos eu moro num distrito, eu não tenho conhecimento mais de que essas situações permaneçam de uma forma tão grave. Então, assim, avalio que a secretária teve êxito nesses aspectos. Como te disse, assim, não é uma gestão simples, a política de saúde, ela envolve você. Nós falávamos sobre isso na audiência pública que teve ontem de prestação de contas da saúde. E eu recomendava ao secretário que assumiu agora condutas, por exemplo, não adianta, secretário, nós querermos atacar os problemas na sua ponta, onde ele se manifesta, né? Vamos dizer assim. A gente precisa atacar o cerne dessas questões e estruturar, por exemplo, uma atenção básica potente, né, com unidades que funcionem unidades básicas de saúde que funcionem de forma adequada, onde a atenção básica cumpra realmente o papel que ela tem de ser ordenadora do cuidado, de dar conta de boa parte, né, a política, a PNAB costuma dizer que a política de atenção básica, que ela precisa dar conta de em torno de 80% a 90% das demandas de saúde. Então, se a gente tem uma atenção básica forte, talvez o caso do nosso paciente não vai se agravar a ponto de ele ter que ir para uma especialidade, né? A ponto de demandar uma medicação que vai exigir que seja fora da Remume, né? Nós temos um problema na farmácia complementar que hoje em Talcara é uma farmácia que ela vem assim estruturada há muito tempo já em outras gestões e que a gente teve uma interrupção que causou um transtorno muito grande durante as últimas semanas, muita queixa em relação a isso. Então, assim, se a gente conseguir organizar essa atenção básica, talvez o que vai capilarizar, né, essas pontas desses vários problemas, talvez a gente consiga em médio e longo prazo, isso não é uma ação de curto prazo, a gente não vai ver resultado de curto prazo, talvez a gente consiga incidir nessas diversas frentes de problema e diminuir a incidência deles. Mas, para isso, precisa ter consciência que investir na atenção básica é o caminho, mas investir mesmo, melhorar salário de equipe, melhorar a infraestrutura das unidades, tornar essas unidades lugares onde a população, de fato, tem atendimento e saia de lá com as suas demandas realmente, não, aqui eu consegui resolver. E aí, assim, não vai ser o grosso da população que vai precisar acessar esses outros serviços, que às vezes vai ter um mal súbito e vai parar na emergência. Ah, Vanessa, você está dizendo que isso não vai acontecer? Não, não estou dizendo que isso não vai acontecer. Mas a gente vai tratar o problema onde ele tem que ser tratado. Tá? Vereador Rafael, você concorda com a opinião da vereadora? Concordo com a opinião da vereadora, acho que a secretária Rose Ladeira temos que reconhecer o mérito dela no enfrentamento à pior fase do Covid, tá? Sim. Acho que a Rose enfrentou a batalha do pior momento do Covid, foi na sua gestão, e ela teve coragem, capacidade de enfrentar. Era transferência em cima de transferência. Nós, enquanto cidadãos e enquanto políticos, tínhamos a real compreensão que os hospitais maiores, de maiores porte, que era para transferência, não tinha muitas vagas, eram vagas muito concorridas, e mesmo assim nós conseguimos assim fazer esse circuito. A Rose veio de uma gestão em saúde da rede privada, né? Eu vale ressaltar isso, e chegou para ser secretária de saúde municipal, onde as coisas são administrativamente diferentes e mais lentas. Rose tinha muita garra, conseguiu no tempo que ela esteve enquanto secretária fazer, sim, algumas mudanças muito importantes, igual a questão de marcação de consultas especializadas, a manutenção do centro de Covid separadamente com o hospital, a volta às cirurgias eletivas dentro do Hospital Municipal de Talcara. Ela conseguiu uma nova, não é uma nova equipe, mas uma nova servidora na área de psicologia para atendimento do CAPS.
Agora, infelizmente, como eu te disse, a questão pública não é igual à questão privada. Na questão privada, eu quero comprar uma máquina de raio-x, eu vou ligar para a empresa da máquina de raio-x, vou cotar o preço, se eu tiver dinheiro eu vou comprar. E na rede pública não funciona assim. A questão da burocracia e os trâmites legais. Exatamente. As burocracias e os trâmites legais exigem que uma demora natural nesse tempo, ao qual a secretária não estava acostumada com isso, e ao qual também não digo que a culpa dessa demora não seja dela, mas sim de um sistema burocrático existente no Brasil. Em questão da exoneração da Rose, eu vejo, Giovanni, como uma questão política. Eu não vejo por uma questão de incapacidade. Eu vejo a Rose como uma pessoa capaz de gerir a saúde pública de qualquer município e de qualquer rede privada. Só que, infelizmente, as coisas desandaram politicamente, ao qual existe divergências de pensamentos políticos. Existe isso no meio político. Eu não penso totalmente igual a vereadora Vanessa. É notório e evidente que eu e ela, diversas vezes, votamos diferente dentro da Câmara de Vereadores, e a Rose não concordou com algumas situações que vinham acontecendo na saúde. Não posso deixar de citar aqui a reunião da Comissão de Saúde que teve, Sim. Eu acho que teve uma repercussão muito grande, coisa ao qual eu me orgulho de falar que foi inédito Itaocara, tá? A eficácia de uma comissão permanente da Câmara realmente realizar um trabalho, fazer suas reuniões, fazer o seu papel de comissão. E aquilo ali já trouxe muitas coisas ao qual nós pensávamos que existia, mas não tinha como nós provarmos. Então, ali tivemos depoimento de diversos funcionários, inclusive a fala da Rose foi uma fala muito importante para aquilo que a gente estava tentando, não vou falar tentando descobrir, porque a nossa função não é descobrir, mas é tentando averiguar. E acho que aquilo ali foi o ápice que fez com que o pensamento político dela e do prefeito se afastassem, e ele tomou a decisão, então, de exonerá-la. Portanto, a questão da exoneração, no meu ponto de vista, foi tão evidente que foi por causa disso, foi logo após a reunião da comissão. Então, no seu ponto de vista, até uma pergunta que não está aqui, não está na folhinha. No seu ponto de vista, o posicionamento da ex-secretária de Saúde e de mais algumas pessoas levaram à exoneração. No meu ponto de vista, sim, Giovanni. O comportamento da secretária de Saúde, juntamente a outra servidora que estava lá, que era de cargo comissionado, e que, ao falar determinadas coisas, eu acho que não agradou o governo e levaram à demissão. O prefeito fez errado? Não sei, Giovanni, se ele fez certo, se ele fez errado. Reconheço a autonomia dele de poder trocar o seu secretariado a qualquer momento. Só que eu acho muita coincidência ser logo após aquela reunião ao qual foi tão divulgada, tão vigiada, tão investigada, ter acontecido essa exoneração. Então eu penso, na verdade, que existe sim um viés de fato, por causa daquela reunião, pela fala dela, pela fala da outra servidora, que acarretou no principal motivo da exoneração. Não digo que seja o único. Eu acho que talvez tenha sido o pingo d'água que tenha feito o copo transbordar. Agradecemos pela preciosa audiência. É muito bom saber que você está do outro lado, assistindo a nossa programação, Aldeia News ao vivo. Você que chegou agora, você que está assistindo desde o início, compartilhe esta live para que o maior número de pessoas possíveis venham a assistir essa entrevista com o vereador Rafael Figueira e também com a vereadora Vanessa Gonzaga, eles que são do município de Itaocara. Vereador, estamos ainda falando a respeito da saúde. No seu primeiro mandato,
Quem era prefeito do município de Itaocara era Manuel Faria. No seu ponto de vista, a saúde de Itaocara era melhor ou ficou pior na atual gestão? Giovanni, eu tenho que reconhecer o mérito da ex-secretária Kátia, tá? Uma excelente profissional. Acertou 100%, não acertou. Eu acho que a diferença da saúde do meu primeiro mandato para a saúde do meu segundo mandato, vou me referir à saúde da gestão secretária Rose, porque o novo secretário está há poucos meses no mandato, mas ao qual vem dando continuidade também às políticas que Rose implantou e que deram certo. Eu vi a saúde do governo Manel funcionava. Só que eu vi uma saúde muito assistencialista, Giovanni. Eu vi uma saúde de muito apadrinhamento. E isso não me satisfaz enquanto vereador. Eu gosto da saúde quando o cidadão chega lá no hospital e ele é atendido, tem seu problema resolvido, sem ter interferências políticas. Eu acho que a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, todas as secretarias do município, elas não podem trabalhar por uma questão política, mas sim por uma questão de oferecer uma efetivação e uma qualidade daquele serviço. Sabemos que funcionava, mas também reconheço que o assistencialismo era muito grande de apadrinhamento, ao qual eu sou totalmente contra. Muitas das vezes o João, que morava lá no Botafogo, ele não tinha conhecimento nenhum dentro do centro de saúde. Ele tinha dificuldade para marcar um oftalmologista. Enquanto a Maria, que era amiga de uma parte da gestão, conseguia marcar muito facilmente, por causa dessa questão, desse viés de fazer uma saúde assistencialista. Eu acho que a saúde tem que ser igualitária, né? Tem que ter uma equidade e para todos, que todos sejam tratados de forma iguais e que todos tenham o mesmo direito garantido. Agora, a Kátia fez uma boa gestão? Fez. Principal crítica minha a respeito. Acho que foi muito assistencialista nessa questão de apadrinhamento. Porém, reconheço o mérito dela enquanto secretária, tá? Acho que ela foi incansável, era uma pessoa de extremo diálogo, sabia conversar com o funcionário público. Porém, nós sabíamos também que nós tínhamos um vice-prefeito que surgiu politicamente de dentro da saúde. Então, naturalmente, que ele também tivesse uma influência dentro da Secretaria de Saúde. Mas, entre o governo passado e esse novo governo, acho que Rose implementou mais políticas públicas de acesso ao cidadão do que o governo passado. Porém, numa junção total de governo, eu avalio, o senhor, enquanto imprensa, sabe que eu fui um opositor do governo passado, não escondo isso para ninguém, fiz minhas críticas, fiz minhas denúncias. Agora, se tratando de um todo, o governo passado tinha mais organização que esse. Agradecemos pela audiência. Agora 19h33. Segundo a nossa produção, Sandro Brant, média de 1.300, isso mesmo? Um bom número. Em média de 1.300 pessoas assistindo a nossa transmissão ao vivo. Volto a destacar mais uma vez, para que o maior número de pessoas venham ter acesso, compartilhe em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, envie aí para todos, pois praticamente a maioria da população, ou todos hoje, tem acesso às redes sociais, à internet. Você pode assistir no Facebook, no YouTube, no site tvaaldeia.com e baixar o nosso aplicativo em seu celular, na Play Store, e acompanhar toda a nossa programação 24 horas por dia. Vereadora, você é relatora, não sei se procede, é relatora mesmo? Presidente. Presidente. Você é presidente da Comissão da Saúde.
O que levou a Casa Legislativa a instaurar essa comissão? Então, foi a Comissão de Saúde, na verdade ela chama Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. São 3 políticas que são englobadas numa mesma comissão. Ela é uma comissão permanente, né? E o que fez a Comissão de Saúde, né, encaminhar essa reunião? Havia, né, um pedido, um requerimento verbal de abertura de CPI realizado por um outro vereador, um outro colega vereador. Maico Messias. Sim, vereador Maico Messias. E isso foi amplamente debatido na sessão em que ele fez esse requerimento verbal. E a Câmara, naquele mesmo dia, né, isso está tudo registrado em ata, achou por bem, até foi uma proposição dele, e se não me falha a memória, também uma proposição do vereador Jaderson, que então a comissão permanente pudesse fazer uma reunião para a gente poder compreender melhor o que estava se passando, né? Esclarecer melhor o que a gente já tinha de documentos que subsidiava, né, essa situação de uma suposta usurpação de cargo público e um possível, né, a gente não tinha certeza ainda, né, mas era uma situação assim, onde pelos documentos que tínhamos em mãos, parecia que os contratados não tinham a capacidade técnica para desempenhar aquele papel de assessoria e consultoria em saúde, né? Através dos documentos que chegaram até nós, foi essa a definição inicial, conclusão inicial que um dos indícios que a gente chegou. Então, ficou acordado que a comissão faria essa reunião para esclarecer alguns pontos que não ficaram satisfatórios por meio dos requerimentos que já haviam sido respondidos, né? E depois disso a Câmara decidiria, né, o que faria, né, em relação a isso. Foi assim então que nós decidimos, foi agendada a reunião, né? A gente se reuniu, a comissão. Eu sou presidente, o vereador Rafael relator e o vereador Pedro Henrique é o vice-presidente. A gente se reuniu internamente, também se reuniu com outros vereadores para a gente poder pensar. E assim, foi uma condução muito democrática, né? De quem que a gente pensaria em chamar, quem que a gente considerava dentre os servidores, seja porque ocupavam cargos de coordenação de programa diretamente relacionada às áreas onde essa assessoria supostamente seria dada, né? A própria secretária, os funcionários que trabalhavam no gabinete junto com ela também, e outros setores que envolviam a questão de faturamento, né, de envio de dados para faturamento do SUS, e também a questão do CNES, né, que é a organização das unidades perante o Ministério da Saúde. Então, esse foi o pano de fundo, né, que deu origem àquela reunião que aconteceu no dia 24 de março. Nós nos reunimos com a assessoria jurídica da Câmara, estudamos todos os requerimentos que tínhamos resposta, buscamos no site requerimento, não somente nossos que haviam sido respondidos, mas de outros colegas também, para saber o que aqueles requerimentos, né, poderiam contribuir para esclarecer esse fato. Nos chamou muito a atenção uma primeira situação que alguns servidores nos procuraram muito preocupados, porque tinha 2 pessoas trabalhando na saúde e que pareciam não demonstrar conhecimento técnico para o trabalho que supostamente foram contratados. Nós fomos lá, né, fizemos uma visita, o vereador Rafael, eu e o vereador Maicon, e assim a gente
percebeu assim algumas situações um pouco obscuras. A gente não conseguiu entender. Nós deixamos os dois rapazes, né, não eram funcionários, muito à vontade em responder o que a gente estava indagando. Eu saí de lá bastante preocupada nesse primeiro dia, que, se eu não estou enganada, foi assim, não sei se foi última semana de setembro ou primeira semana de outubro passado, porque assim, muito do que ele falava não batia com a pouca experiência de trabalho que eu tinha, né, de 10 anos de Secretaria de Saúde, nesse intervalo, 11 anos de Secretaria de Saúde, um ano e meio como gestora da saúde e como coordenadora de alguns programas. Então, eu falei, Rafael, eu estou achando assim, algumas coisas, as informações não batem. O que ele diz, eu posso até estar enganada, porque os sistemas mudam, né? Mas o que ele dizia para a gente não tinha muito a ver com o que eu trazia da minha experiência. E aquilo deixou a gente muito preocupado e a gente começou a fazer outros requerimentos para tentar apurar. Por exemplo, existe um relatório, essa foi uma das respostas que a gente obteve. A gente vai elaborar um relatório, né, do que a gente... Isso os dois rapazes falando, o Cauli principalmente, né? A gente vai elaborar um relatório do que a gente identificou que não está funcionando aqui e que está atrapalhando o município em termos de recebimento de verba. Tá. Depois a gente pediu esse relatório por meio de requerimento. E assim, o documento que chegou para a gente me espantou muito, porque assim, era um documento grosseiro, de copia e cola, né? Você é da área, né, de comunicação, quando uma pessoa te pede um relatório, você tem minimamente um padrão, né, dentro das normas da ABNT, que são normas gerais, mas você tem também um padrão dentro da sua área, né, seja comunicação, seja gestão em saúde, que você precisa seguir. E muito me espantou quando eu vi aquele relatório inicialmente com copia e cola. Isso já não me satisfez. Depois, assim, uma forçação de barra comparando a situação do nosso município de Italcara com o município de uma região da Baixada Fluminense. Não é a nossa realidade. Não é realidade de vida, não é realidade populacional, não é realidade em termos de economia. Então, assim, não tem como você comparar coisas que são incomparáveis. Uma coisa é você pensar, por exemplo, a realidade de municípios. Aperipé, Italcara, Cambuci, Cantagalo. Nós vivemos realidades próximas, né? Culturalmente falando, economicamente, lógico que tem uns municípios um pouquinho mais à frente que outros, né? Mas, assim, estamos mais próximos. Mas você comparar a nossa realidade, o faturamento do nosso hospital, com o faturamento de um hospital de um município da Baixada, e que era um hospital de atendimento especializado, não era um hospital geral como nós, é desproporcional. Então, assim, essas foram as primeiras coisas que me chamaram a atenção e me deixaram bastante preocupada, né? Compartilhei dessa preocupação com o Rafael, com o Maico, com outros vereadores, com o vereador Pedro Henrique, com o vereador Landerson também, que é da área de saúde. E, assim, essas situações foram fomentando outros requerimentos, né? Porque a gente não conseguia obter respostas plausíveis. E não se encaixava, alguma coisa não se encaixava. Então, uma coisa acabou gerando a outra, e aí culminou nessa reunião da comissão. A gente buscou orientação jurídica, como eu disse, para organizá-la, né, o roteiro dela. A gente se ateve aos funcionários que estavam ligados às coordenações citadas pelos rapazes contratados, né, supostamente contratados, né, porque eles passam um tempo em contrato e outro não. Boa parte do tempo que estiveram aqui, estiveram sem vínculo formal algum, seja como pessoa física ou pessoa jurídica. Nós buscamos nos ater às áreas que eles falaram que supostamente estava com problema
nessa questão de faturamento, nessa questão de quinés, nessa suposta perda de recurso que eles falaram que o município estava sofrendo. E aí o resultado é o que vocês puderam acompanhar lá na reunião da comissão. Teve muitas repercussões, né? Sim, teve um recorde de acompanhamento, de visualização daquela reunião e que, infelizmente, assim, concordo com o que o vereador Rafael ponderou anteriormente, infelizmente resultou na demissão da secretária de saúde, sim. Não há como não dizer que não tem uma coisa atrelada na outra, muito embora saiba que é atribuição do prefeito decidir quem ele quer em cargo de chefia. Mas críticas à saúde sempre existiram. Houve momentos em que a secretária foi até muito mais criticada pela população em si, por alguns vereadores da Câmara, em relação a alguns pontos da gestão, e isso não fez com que o prefeito mudasse de opinião e resultasse na demissão. E essa demissão vem acontecer justamente 7 dias depois da reunião da Comissão de Saúde. Então, para mim também fica muito nítido que essas coisas estão atreladas. Vereador, no caso você é o relator, né, da Comissão da Saúde. No momento, como está o andamento das investigações sobre os indícios de irregularidades na Secretaria de Saúde? Giovanni, assim, a nossa comissão, e até gostaria de agradecer aqui, que também está presente, que é a vereadora Vanessa como presidente, o vereador Pedro Henrique, que é o vice-presidente. Nós conseguimos, assim, ter uma coesão e coerência no trabalho da comissão. Pois, como eu falei inicialmente, foi um trabalho que nunca foi visto antes por uma comissão permanente. Vereadora Vanessa com uma experiência maior na saúde, o vereador Pedro Henrique com uma experiência maior em determinadas situações do que eu, e eu com uma experiência maior em determinadas situações, pudemos nos complementar para fazer as determinadas apurações, as supostas denúncias que vinham sendo feitas, porque se tratava de uma denúncia verbal, né, de um pedido de abertura de CPI, ao qual eu, naquele momento, vi também a necessidade de apurar aqueles fatos, porém nós tínhamos um recurso dentro da Câmara de apuração que seria a Comissão Permanente de Saúde. Assim como temos Comissão de Justiça, Finança, de Cultura, de Obras, Urbanismo e Rural, temos a Comissão de Saúde. Assumimos essa responsabilidade, tá? Não foi fácil, Giovanni, para nós, enquanto comissão, ter assumido essa responsabilidade, porque tínhamos diversos trâmites a ser seguido. Contamos com o apoio jurídico da Câmara e também do apoio jurídico dos meus 2 assessores, que são advogados, nos ajudaram muito. E ali, Giovanni, no relatório eu tive o cuidado de não condenar ninguém e nem acusar ninguém. Eu levantei dados e provas e fiz o relatório, porque não cabe a mim julgar se aquela pessoa cometeu um crime ou se ela não cometeu um crime. Cabe a mim, enquanto relator, relatar todo aquele acontecimento daquela reunião, que foi uma reunião muito cansativa, Giovanni, tá? Foi uma reunião muito pesada, porque a gente fazia um determinado tipo de pergunta e às vezes o servidor vinha com uma nova informação de algo que nós sequer tínhamos pensado que poderia estar ocorrendo. E foi então eu tive esse cuidado, tanto na hora da condução da reunião conduzida pela vereadora Vanessa e alguns pontos questionados por mim, de não acusar, de não criminalizar ninguém, porque senão estaríamos ultrapassando a nossa função de vereador. Acho que o relatório foi concluído, tá? O relatório da Comissão de Saúde foi concluído. É um relatório que tem mais de 100 páginas. Temos documentos, ao qual o principal documento que eu tive acesso através de um requerimento pessoal meu foi do processo administrativo que culminou na contratação do então rapaz que foi contratado para consultoria e gestão em saúde. O que me chamou muita atenção, Giovanni, foi o seguinte:
No dia 1º de outubro, a secretária protocola um ofício destinado ao secretário de administração, que ela necessitava de uma consultoria em saúde. No mesmo dia 1º, teve 3 cotações de três pessoas diferentes, foi pessoas físicas, de distintos lugares, uma que não me falha a memória foi até de Brasília, uma das cotações, e nesse mesmo dia 1º teve o resultado dessas cotações e o ato do contrato efetivado. E assim, eu nunca vi isso na administração pública ser tão rápido. No mesmo dia eu faço um ofício, peço, no mesmo dia o secretário de administração comunica o prefeito, no mesmo dia o prefeito comunica a equipe de cotação de preço, porque foram contratados por 17.200, ao qual não precisava ter a licitação, mas sim a cotação de preço, e isso aconteceu no mesmo dia. Eu tive o cuidado de detalhar isso muito bem no relatório, tá? Muito bem. O relatório foi entregue à Câmara Municipal de Vereadores, através da presidente, e também através da comissão, através de mim, vereadora Vanessa, vereador Pedro Henrique, encaminhamos à Procuradoria do Município, jurídica. Encaminhamos porque entendemos que seriam eles os julgadores de algumas futuras penalidades e de alguns supostos crimes que foram apontados, entre eles usurpação de cargo público, entre eles a questão da influência pessoal no processo licitatório. Nós tivemos uma declaração muito forte, ao qual um servidor diz que recebeu o processo pronto, e aquilo ali eu fiz questão de detalhar. Tudo que está no relatório hoje foi dito naquela reunião, está gravado em mídias audiovisuais, que culminou num relatório de mais de 100 páginas. Eu confesso que levei uns 30 e poucos dias para conseguir... Mais de 100 páginas? Mais de 100 páginas, Giovanni. Essa sessão no dia também durou algumas horas. Ela durou mais de 4 horas de duração. Foi uma das maiores sessões que nós tivemos na Câmara Municipal de Vereadores de Italcara. E assim, cobrei muito do meu assessor a todo momento a questão de não incriminar ninguém, não colocar nada do que não foi dito. Peguei o link da gravação da sessão, anexei como documento também, e nós 3 encaminhamos à Procuradoria Jurídica do município para que as vias jurídicas sejam tomadas. Nós não esperávamos, eu não esperava, pela questão da licitação, eu não esperava me deparar com a questão da licitação, e coloquei isso no relatório. Agora, o que a Procuradoria Jurídica do município tomará de providências, eu não sei te informar, mas tenho certeza que eles devem tomar algum posicionamento jurídico. Então, toda essa documentação foi enviada para a Procuradoria do município e também para a presidência da Casa Legislativa. Sim. Foi encaminhado para o presidente da Casa Legislativa, né, vereadora, através de protocolo. Fizemos questão que tudo fosse protocolado e fizemos um ofício encaminhando o relatório à Procuradoria Jurídica do município para que devidas punições jurídicas sejam julgadas por eles e não por nós. Porque muitas das vezes nós podemos cometer o erro, Giovanni, de pensar que, eu sou vereador, posso dizer que ele roubou. Não, eu não posso julgar que ele roubou. Eu posso aprofundar aquela investigação e entregar à justiça para que ela seja julgadora do fato incriminante e não eu enquanto vereador. Então eu, enquanto relator, tive muito esse cuidado de não incriminar ninguém, mas porém de não passar a mão em cima da cabeça de ninguém e colocar realmente aquilo que foi compreendido e dito. Acredito eu que a Procuradoria Jurídica do município terá trabalho com aquele relatório, porque está muito bem fundamentado documentalmente. Nós tivemos vários requerimentos que eu juntei como prova, não só requerimento meu, mas requerimento de vereadora Vanessa, requerimento do vereador Maicon,
e coloquei tudo enquanto anexo, gerando aí um relatório de muito mais de 100 páginas. Essa pergunta, né, falando ainda a respeito da saúde, né, eu direciono a vocês dois, qual o poder da Comissão da Saúde? Pode levar a uma possível abertura de CPI, um processo de cassação ou até mesmo um impeachment? Ô Giovanni, a Comissão Permanente de Saúde, assim como a de Justiça e de Finança, ela não tem o poder de uma CPI. Não tem. São duas coisas distintas. A CPI precisa ter um requerimento feito por um vereador e assinado por mais 4 vereadores, né, vereadora Vanessa? A abertura de uma CPI tem como ela pode ser julgadora dos próprios atos, até mesmo dizer quais são as punições. Agora, a Comissão Permanente da Câmara não tem essa função. Agora, se algum vereador achar fundamentação no relatório que foi entregue para o conhecimento de todos, qualquer um dos 11 vereadores pode pedir a abertura de uma CPI. Aí não é vinculada à Comissão de Saúde. Vai abrir uma CPI, o vereador que pedir, consequentemente, ele tem que fazer parte da CPI, ou até mesmo por um cidadão que achar cabível que dentro do relatório tenha indícios suficientes para que se abra uma CPI, se aprofunde na investigação e que se gere uma punição aos infratores. A comissão permanente, ela não pode gerar uma punição aos infratores, e a CPI, sim, até mesmo com respaldo jurídico. Agora, a comissão nossa, permanente, não. Agora, a pergunta se isso poderia gerar um impeachment. Num Fantástico apareceu um prefeito de Guarujá sendo afastado, ele e a primeira-dama, para maiores investigações por fraude na licitação. E nós temos o relato de uma suposta fraude em licitação. Suponhamos que esse relatório chegue ao Ministério Público, à tutela coletiva. Se ela entender que ali tem elementos suficientes, ela mesma pode pedir juridicamente o afastamento do prefeito para que a Justiça faça a condução dessa investigação. Ou os vereadores da Câmara, pela sua maioria simples, para abrir uma comissão investigativa, ou abrir uma CPI, literalmente, e que chegue à conclusão que o prefeito precise ser afastado, coisa ao qual que eu acho que não acontece nesse momento. Eu acho que não vejo isso acontecer por parte da Câmara, mas pelo Judiciário eu não posso dizer por eles. Vereadora, sua opinião, sua colocação em relação ao que o vereador Rafael disse? Como o Rafael falou, né, a Comissão de Saúde ela não tem esse poder. A função dela, né, de toda a comissão, é acompanhar o desempenho de uma determinada política pública, no caso em que estamos falando, a política de saúde, e como esses fatos chegaram até nós, não somente por meio da visita que fizemos à sede da Secretaria de Saúde, que constatamos algumas situações depois confirmadas em requerimento, que pareciam não estar muito alinhadas. O papel da comissão foi buscar saber mais a fundo o que está se passando, né? E aí nós nos deparamos, né, naquela tarde que antecedeu, estudando mesmo os requerimentos e posteriormente à noite com com as falas, né, com as declarações. Eu às vezes digo para Rafael o seguinte: Rafael, eu não uso nem o termo depoimento, né? Eu prefiro usar o termo declarações, porque nós não somos uma comissão investigativa. Então, assim, o papel da comissão permanente é esclarecer essas situações para o melhor desempenho da política pública de saúde, no caso. Não vejo hoje na Câmara um cenário onde se instaure uma CPI, entendeu? Partindo da Câmara, não vejo.
Tá? Mas também, como o Rafael disse, existe a possibilidade de terceiros pedirem isso. Tá? E aí a gente vê como que a Câmara vai se posicionar frente a essa situação. Os órgãos que a gente acreditou, que a gente considerou que precisariam ser informados acerca do relatório, a gente fez esse encaminhamento formal. O relatório, ele está disponível, não no site, porque nem os relatórios da comissão, eles não costumam ir para o site. Porque são 100 páginas, né? Aproximadamente. Sim, mas assim, qualquer pessoa que tiver ter acesso, é só oficiar a comissão, como já aconteceu, de algumas instituições oficiarem a comissão e a comissão fazer cópia do relatório, responder o ofício e entregar. Entendeu? Mas não vejo assim, não vejo a Comissão de Saúde com essa função, não é essa função que eu entendo, né? E também não vejo esse cenário na Câmara, hoje, nesse momento, para uma questão de CPI, não. Agradecemos pela audiência, agora 20 horas, você que está assistindo a nossa edição do Aldeia News, uma edição especial, entrevista, com o vereador Rafael Figueira e também com a vereadora Vanessa Gonzaga. Quantas visualizações aproximadamente no momento? Aumentou um pouco, né? Estamos aí em torno de 1.400 visualizações. Agradecemos. Uma noite de quarta-feira, um bom número de pessoas assistindo a nossa transmissão ao vivo e amanhã, né, no fim do dia, também estará nas redes sociais. Caso algumas pessoas, por alguns motivos, não assistiu hoje ao vivo, terão a oportunidade de assistir amanhã no Facebook, no YouTube, também aí em outras plataformas digitais. Vereadora, né, estamos falando bastante da saúde, porque é um assunto, um tema bem diversificado, bem complexo. Alguns servidores que foram convidados para prestar esclarecimentos na Comissão da Saúde relataram que sentiram coagidos e outros como criminosos, até devido a uma viatura da Polícia Militar que estava na porta da Casa Legislativa no dia da sessão. O que a vereadora e o vereador têm a falar a respeito deste fato? Então, no início da reunião da comissão, a gente orientou aos presentes, né, sobre a necessidade de que fosse dito o que sabiam, né? Eles poderiam não dizer, né, isso era uma opção, mas por que a gente orientou quanto a isso? E, inclusive, essa foi uma orientação que a gente recebeu do nosso jurídico. Pelas repercussões que aquilo ali poderia ter, essa situação poderia chegar a outras instâncias, né? E como que fica esse servidor que fez uma declaração perante uma comissão permanente da Câmara, é um local, é uma instituição, é um dos poderes constituídos, né? E depois, se fosse chamado numa outra instância, dar uma declaração divergente. A pessoa pode mudar de opinião, mas a pessoa não pode mudar fatos que aconteceram e que tomou conhecimento disso. A nossa avaliação sobre os fatos pode mudar, mas o que aconteceu de fato não se muda. O que aconteceu, aconteceu. Essa fala me senti como um criminoso, essa fala foi uma fala específica do secretário de administração, José Francisco, que ele falou até na reunião da comissão seguinte, que era a reunião da comissão de educação, que aconteceu cerca de uns 15 dias, aproximadamente, depois. Essa reunião da comissão de educação, ela foi motivada por um documento que nós recebemos do Ministério Público da Tutela Coletiva, indagando a comissão, a presidência da Comissão de Educação, que providências ela vinha tomando no sentido de averiguar as questões, se o município tem uma gestão democrática na educação implantada, como que está a questão do plano de carreira,
como que está a aplicação dos recursos de Fundeb e de royalties, se havia conta específica ou não. Então, o Ministério Público provocou a comissão quanto a isso, e por isso nós convocamos a reunião da Comissão de Educação para entender o que estava se passando. A gente comunicou oficialmente ao secretário sobre o ofício recebido e a gente fez a convocação dizendo que a medida que nós utilizaríamos para tentar apurar o que o Ministério Público estava nos cobrando era fazer a reunião da comissão, né? E foi nessa reunião da comissão que o secretário de administração usou esse termo. Contudo, assim, ele não esclareceu o porquê, durante a fala dele, ele se sentiu um criminoso. Eu só fui saber depois, quando terminou a reunião, eu falei, Zé, mas o que aconteceu que você disse que está se sentindo um criminoso? Que teria se sentido um criminoso? Ah, porque tinha viatura lá fora. Eu falei, olha, mas isso foi uma decisão da presidência da casa, orientada por nossa assessoria jurídica, porque havia um burburinho muito grande na cidade naqueles dias que antecederam o dia 24 de março. Então, a assessoria jurídica aconselhou a presidência de que chamasse a viatura para proteção de quem estava ali, principalmente dos servidores, e não para coação. Infelizmente, foi um grande mal-entendido. Eu pedi desculpas publicamente, mesmo sabendo que a comissão não havia tido qualquer condução que maculasse aqueles servidores, né, ou que os deixasse. A intenção não foi provocar constrangimento, e a gente tomou muito cuidado acerca disso. Se você observar, a gente fez um roteiro de perguntas, e esse roteiro foi fidedignamente aplicado a todos que foram chamados. Nós não escolhemos que pergunta a gente iria fazer para A, funcionário B ou C. Alguns servidores até voltaram mais de uma vez, porque eram servidores que poderiam ter informações a respeito dos dois fatos, né, que era a questão de um número de exames e consultas apresentada na audiência pública de fevereiro, que foi, assim, um número muito acima, né, da realidade, e que o secretário, não era secretário de saúde ainda, era chefe da regulação, o próprio Genaldo, ele admite na reunião da comissão que houve um erro na apresentação dos dados. Então, assim, eu não vejo que houve essa situação de constrangimento, que houve motivo para ninguém se sentir criminalizado, até porque a gente foi muito cuidadoso e a gente teve, assim, a nossa assessoria jurídica, ela foi muito enfática quanto a isso, na orientação quanto à elaboração. O roteiro foi apresentado ao assessor jurídico, né? Ele falou, não, tá beleza, tá tudo ok, e vocês deem essas orientações. A questão de falar o que de fato aconteceu e o que de fato eles sabem sobre isso, né? E fazer uma condução onde ninguém se sinta, não permita que ninguém se sinta constrangido. Até quero citar um fato que, assim, na reunião da Comissão de Educação, na medida em que o secretário de Fazenda falava, esclarecia o que a gente havia perguntado, alguns professores presentes meio que começaram um movimento de vaia ao secretário. E aí eu interrompi e pedi, olha, não é a conduta mais apropriada para a gente se referir a uma autoridade do município. Da mesma forma que, se alguém dos senhores estivesse aqui fazendo uso da palavra, eu também não permitiria que ninguém os vaiasse. Então, assim... Então, no caso, como você acabou de dizer, no momento que o secretário de administração estava prestando esclarecimentos, alguns professores... Não, secretário de Fazenda, Rodrigo. De Fazenda, né? Quem disse que sentiu-se um criminoso foi o secretário de Administração, José Francisco. Sim, mas no momento que o secretário de Fazenda, Rodrigo, estava prestando esclarecimentos, alguns professores quiseram vaiá-lo. Sim. Sabe por quais motivos?
Não está aqui também na folhinha, não. Então, o secretário estava explicando, né, a questão do Fundeb, por que o município ainda não havia feito o repasse do valor, por último, aprovado. Então, o secretário estava tentando explicar ali na ocasião o que ensejou, qual foi o motivo pelo qual o município não havia conseguido fazer esse repasse para os profissionais da educação. E aí houve, sim, um movimento de mais assim, exacerbado de uma vaia, de uma coisa assim, mas na medida em que eu pedi, recomendei que não seria a conduta mais apropriada, que a gente estava perante uma autoridade, que se fosse o caso de algum deles estar ali fazendo uso da palavra, eu também não permitiria o contrário. Então, eu sinceramente, eu não entendi a colocação do secretário José Francisco. Eu só fui entender depois, quando acabou a reunião, e o próprio presidente virou para ele e falou: José Francisco, de fato, o que aconteceu é que eu estava muito preocupado, compartilhei da minha preocupação, porque estava um burburinho na cidade muito grande. Alguns, até nas redes sociais também, né, um movimento assim muito confuso, meio que de atiçamento, sabe? Em relação ao que poderia acontecer naquela reunião. E aí o intuito da presidência foi, de fato, resguardar a segurança dos servidores e também nós, vereadores que estavam ali. Tá? Vereador? Ô, Giovanni, essa questão... O áudio tá ok, produção? Essa questão de se sentir criminoso foi exposta pelo secretário de administração, José Francisco, e a questão dos servidores se sentirem coagidos, até o presente momento, eu não consigo entender e nem ouvi de nenhum servidor que se sentiu coagido pela comissão. Porque no início a vereadora Vanessa, enquanto presidente, esclareceu o que de fato era aquilo ali, que não era depoimento de ninguém, que não era apenas se eles quisessem compartilhar o que eles sabiam com a comissão. Portanto, teve funcionários que foram convocados pela comissão, porque a comissão, através da Lei Orgânica Municipal, ela pode convidar um servidor público municipal para prestar algumas informações. E eles se negaram de não ir a essa reunião, e não aconteceu nada com eles. Eles apenas não foram. E os que foram falaram aquilo que eles quiseram falar no momento que a gente perguntava. Portanto, tinha algumas perguntas que nós fazíamos e eles falavam que não sabiam porque não era do setor deles, e eu compreendia perfeitamente isso. O senhor José Francisco, secretário, na próxima reunião, fala na tribuna da Câmara, ao ser questionado por mim, a princípio, a respeito de alguns contratos da educação, qual seria a forma que esses contratos estariam sendo pagos, se eram através do dinheiro do Fundeb ou se era por recurso próprio, porque nós, comissão, tínhamos recebido esse questionamento do Ministério Público Estadual, e o Zé Francisco me surpreendeu com o tom de voz dele, que se sentiu um criminoso, que se sentiu sentado no banco dos réus. E como ele é uma pessoa assídua, religiosa, né, juntamente ao governo, eu falei uma passagem bíblica como resposta a ele. Falei que Madalena pecou e que Jesus a perdoou. E quem seria eu naquele momento para julgá-lo e muito menos colocá-lo no banco dos réus? E ficou um clima tenso. Vereadora Vanessa, ela é um pouco mais diplomática do que eu nas suas falas. Eu acho que eu sou mais do embate. Portanto, eu respondi imediatamente, porque eu não admito que ninguém fale que ali tinha algum criminoso, tá? Não é o meu papel, não é o papel da vereadora Vanessa. Quem vai dizer é a justiça se tem criminoso ou não. E ele falou e eu respondi. Terminando, ele me chamou e me pediu desculpas. E me explicou que se sentiu um criminoso, porque na hora que ele entrou dentro da Câmara, realmente tinha uma viatura da polícia, essa viatura maior da polícia, com 4 policiais armados.
nós explicamos que não foi uma conduta da comissão de chamar, mas sim uma conduta da mesa diretora da Câmara para preservar até mesmo a segurança, porque nós estávamos falando e tratando de duas pessoas ao qual não são itaucarenses e nem da região. Então, nós não sabíamos de quem nós estaríamos tratando. Então, nesse intuito de preservar a segurança, tanto nossa e quanto daqueles que estávamos, a viatura foi chamada. Aí ele me pediu desculpa pela fala, eu o desculpei e falei com ele que não tinha entendido e que acreditava no pedido de desculpa realmente por ele achar que era um criminoso pelo a viatura estar ali. Foi esse um mal entendido. E agora eu inverto essa questão da se sentir coagido, porque em momento nenhum nós da comissão conversamos e chamamos servidores para conversar com a gente antes da reunião. Em momento algum, nós deliberamos assim, vamos escolher só os servidores da área tal. Pode perceber pela convocação que foi uma convocação eclética, foi uma convocação onde temos servidores de 25 anos de carreira, onde temos servidores do novo concurso público, onde temos servidores contratados, onde temos servidores do cargo de confiança do prefeito, ao qual era a secretária. Sim. 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 E nós não tivemos nenhuma reunião com eles antes disso. Porém, a maioria dos servidores que foram prestar informações, falar, acrescentar alguma coisa para a comissão, falou que foi convocado pelo chefe do executivo no seu gabinete para receber orientações de como se portar na comissão, entre aspas. Então, acho que existiu realmente um nervosismo, Giovanni, isso aí por parte dos servidores, era notório a percepção que eles estavam ansiosos e nervosos, porém, antes deles estarem dentro da Câmara para prestar as informações e contribuírem de alguma forma, eles foram convocados pelo senhor prefeito para comparecer à prefeitura. Não sei sobre o que o prefeito conversou com eles, mas é muita coincidência somente os convocados ter sido chamados para essa reunião. Então, eu acho que se existiu uma coação, foi por parte do executivo com os funcionários, e não por parte da comissão. Na realidade, esse é algo muito novo, né? Tanto para vocês, vereadores, creio que também para o Poder Jurídico, né, para a assessoria jurídica da Casa Legislativa, para os servidores que foram convidados e convocados. Eu, particularmente, vejo que foi algo praticamente inédito no município de Itaucara. Nós sabemos que sempre existiu, as comissões sempre existiram, só que numa atuação dessa forma, dessa maneira, foi algo totalmente diferenciado. Então, foi algo muito novo. Eu concordo, Giovanni. Eu acho que foi algo, e por ser algo tão novo, deu tamanha a repercussão. E isso, Giovanni, eu vejo por um lado muito positivo, de fortalecimento dos poderes, da harmonia entre os poderes, o judiciário, executivo e legislativo. Eu acho que naquele ato ali foi um ato muito democrático e um ato de mostrar que o poder legislativo não é um poder apenas para um vereador ocupar uma cadeira e receber um salário de vereador. Ele tem que ter uma capacitação, ele precisa saber de que de fato é a sua função de ser vereador. Por exemplo, se chega hoje na Câmara de Itaucara um pedido de abertura de CPI para um afastamento do prefeito, supostamente. Os ritos, Giovanni, são mais difíceis de ser cumpridos do que a própria investigação em si. A maioria das vezes as CPIs não dão em nada porque os ritos da CPI não são cumpridos. Porque o judiciário ele é muito rigoroso nessa questão de não deixar o legislativo fazer um julgamento. Porque o julgamento, às vezes, do legislativo, ele pode ser um julgamento político e não jurídico. Então, isso, novamente, eu reforço isso que a comissão
tomou esse cuidado de não fazer julgamento contra ninguém, mas apenas mostrar o que realmente de fato estava acontecendo. E por ser algo tão novo, foi algo assim que deu uma repercussão não só em Italcara, mas nas cidades vizinhas. Vou sempre a Valão do Barro, cheguei lá conversando com os amigos e a conversa era: e aí? Só que as pessoas também compreenderam aquilo como um ato de investigação que iria se suceder numa cassação do prefeito. Várias pessoas chegaram até mim e perguntou: e aí, Rafael, você vai caçar o prefeito? Eu não vou caçar o prefeito de jeito nenhum. Até porque a comissão, ela não caça, ela não afasta, ela apenas tenta apurar e encaminha para que o judiciário resolva por questões viáveis. Até porque, infelizmente, uma grande parte, né, uma grande parcela da nossa população não tem o conhecimento de como funciona todo o processo, todos os trâmites legais, né? Muitos ainda são leigos. Vereador Rafael, você também é membro da Comissão de Obras, e eu vi há poucos dias nas redes sociais que você e o vereador Maicon Messias estiveram em algumas escolas. Qual a avaliação das reformas que foram realizadas? Giovanni, isso aí é uma questão, te até agradeço por ter tocado nisso. A saúde, nós pegamos uma pandemia de supetão. A Organização Mundial de Saúde falou: existe o risco mundial de nós sofrermos uma pandemia. Eu não acreditava na pandemia. Na hora que falaram que tinha 5 casos na China, minha mãe ficou com medo, cai tal cara, eu falei: mãe, só tá doida, não vai chegar isso aqui. E realmente se transformou numa pandemia ao qual foi uma catástrofe, né? E a educação teve que se reinventar por parte dos professores. Não a gestão educacional, mas os prestadores de serviço, os professores, os orientadores, tiveram que se reformular para conseguir trazer algum tipo de educação para aqueles alunos. Nós ficamos mais de 1 ano com as escolas fechadas. E não existiu, Giovanni, um planejamento para a reforma delas, porque não tinha momento mais propício para reformá-las do que enquanto as crianças estavam em casa sem ter aula presencial. Volta às aulas. Escola fechada há 1 ano, assim como qualquer outra casa, a minha casa, se ficar fechada 1 ano, na hora que eu abrir a porta dela vai ter algo de errado. Sendo que muitas escolas já estavam com diversos problemas estruturais gravíssimos, como a escola de Estrada Nova. E não tiveram essa preocupação de reformar as escolas enquanto os alunos estavam em casa. Voltou às aulas sem um grande planejamento. Teve criança e tem criança hoje estudando no salão da igreja. Eu sou um professor e sei da dificuldade que é ter uma turma multisseriada. Você está dando aula para o 4º ano e o 2º ano do lado. Não funciona isso no mundo pedagógico direito. Então não teve esse cuidado com a educação. Não falo que o cuidado não foi por conta do secretário, não. Porque acredito no secretário, que foi meu professor, um excelente professor, é uma pessoa ao qual eu tenho uma consideração a ele. Só que eu acho que a parte administrativa da gestão do prefeito Geives não percebeu ou não quis perceber que o momento era lá de fazer as reformas. E agora começaram a reformar as escolas, graças a Deus. Quero que as escolas fiquem brilhantes, maravilhosas, porque isso é bom para a população, principalmente para os alunos da rede pública municipal. Porém, foram retardados o início das obras. Estivemos na escola de Montepuri, a qual as crianças estão no salão da paróquia, da igreja Nossa Senhora do Livramento. Estivemos em Estrada Nova, ao qual as obras já estão adiantadas também. Estive na creche de Portela, ao qual o prédio da creche em si, após a reforma, ficou um ambiente escolar ideal para o processo de ensino-aprendizado. E vou destacar uma coisa que achei estranho. Segundo informações, seria uma empresa que estaria fazendo a reforma das escolas.
nenhuma das unidades escolares visitadas por mim e pelo vereador Maico tinha a placa de início, término e valor daquela obra. A escola de Montepuri, por exemplo, é de conhecimento nosso que diversos servidores municipais estavam realizando aquela reforma. Assim como é de conhecimento nosso que a escola de Portela, a creche de Portela, foi reformada exclusivamente por nossos servidores. Torço muito que as reformas saiam rápidas e quero ver o valor que essas reformas vão ficar para o município, porque nessa visita não foi possível eu verificar o valor de cada obra, mas torço muito que fiquem obras espetaculares, porque é o futuro nosso, são aquelas crianças que estão ali dentro. Mas enfatizo novamente, não tinha nenhuma placa informativa de início, término e valor das obras. Para finalizar, que nós estamos, né, com o nosso tempo bem estourado, agora 20 horas e 24 minutos, a minha última pergunta, até para os dois, na opinião dos vereadores, o que vocês têm a falar, a dizer, em relação à série de processos judiciais que o prefeito Geives vem movendo contra o vereador Maico Messias? A opinião de vocês dois, aí logo em seguida, respondendo a pergunta, já pode fazer as suas considerações finais. Giovanni, eu acho que nós vivemos numa democracia, a livre expressão. Vejo que o prefeito não tem maturidade para receber críticas, tá? Não vejo essa maturidade nele. Não vejo um prefeito humilde igual ele se impõe ser, porque ser humilde também é saber ouvir a opinião do outro e reconhecer que eu estou errado e o outro pode estar certo. Isso, para mim, é o maior ato de humildade. Por exemplo, as pessoas pensam que ser solidário é eu topar uma pessoa ali na rua e dar 10 reais a ele. Para mim, isso não é ser solidário. Ser solidário é eu saber o que aquela pessoa precisa e ofertar a ela o que ela precisa. E acho que o prefeito deveria ter um pouco mais de maturidade em saber lidar com as críticas. Cada um possui um vocabulário, tá? É notório que o vereador Maico possui umas palavras, às vezes, mais ríspidas, né? Mas o prefeito é uma figura pública sujeita a críticas. Por exemplo, ele fez a inauguração da Praça dos Azulejos dos Trovadores. Não deve ter dado 20 pessoas. Posso criticá-lo porque ele gastou mais de 10 mil com 2 cantores. Mas não me convém criticá-lo porque não deu gente, não é por culpa dele. Talvez seja por culpa de não ter divulgado. Agora, se eu criticá-lo, ele tem que ter a maturidade de entender a minha crítica. Eu fazia discursos muito fortes contra o ex-prefeito Manuel Faria. E tenho que reconhecer que o ex-prefeito Manuel Faria sempre me respeitou enquanto vereador e eu a ele enquanto a prefeito. E não vejo esse respeito mútuo entre o prefeito comigo, Rafael, vereador. Não vejo isso. Não sei se a vereadora Vanessa sente. Acho que as coisas encaminharam o Giovanni por um patamar muito triste, que é o patamar dos processos jurídicos, porque isso atinge a independência dos poderes, a livre expressão do vereador. O prefeito ele tem que ter agora um amadurecimento e rever quem estão à sua volta, os seus conselheiros. Porque eu acho que os seus conselheiros, as pessoas que aconselharam a ele a dar entrada em alguns tipos de processo, foi desprovido um pouco de inteligência, porque existe a imunidade parlamentar. Sendo que, Giovanni, jamais serei a favor de questões que infringam a honra e a pessoalidade de qualquer um, seja tanto do vereador Maico quanto do vereador Geives. Eu acho que o discurso tem que ser político e não um discurso pessoal. Tá? Eu acho que eu tenho visto que as coisas têm caminhado por um caminho não muito democrático, mas sim por um caminho de
eu falo, eu retruco, eu falo. Tem que existir o respeito entre ambas as partes. Mas não vejo com bons olhos essa questão de um vereador ser processado e, principalmente, de um vereador ter um pedido à justiça que ele não visite as instituições públicas, porque é constitucional que é uma das principais funções do vereador ser fiscalizador. E, para mim, fiscalizar, eu tenho que ir aos prédios públicos. Essa é a minha resposta. Giovanni, muito obrigado. Às vezes eu me empolgo um pouco e já estouramos o horário. Gostaria de, mais uma vez, te agradecer a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo de fato as coisas e te parabenizar, você e sua equipe, por esse espaço maravilhoso, e me sinto muito honrado em poder ter a oportunidade de vir aqui. Gostaria de deixar um abraço para todos os itaucarenses e também meus irmãos aperibenses. Uma saudação especial ao prefeito Roninho, ao qual eu costumo falar que eu resumo ele como revolucionário. É um prefeito ao qual eu queria ter como meu, porque hoje vejo a Peribé andando num carro de Fórmula 1 e Itaucara montada numa tartaruga. E uma boa noite a todos, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Vereadora Vanessa. Essa questão, né, desses processos, isso me deixa bastante preocupada, porque penso que isso afeta a democracia, que é o pilar, né, é a nossa base de relação no nosso país. Isso é muito preocupante. Se você me perguntar, Vanessa, você concorda com alguns discursos proferidos pelo vereador, a forma como ele faz? Não. Isso é objeto de muitas conversas nossas, isso é ponto de pauta nosso, mas eu também não posso interferir no jeito que o outro trabalha, né? O que eu posso te assegurar é que eu, Vanessa, não vou fazer um discurso naquele sentido. Eu não deixo de fazer uma crítica, de fazer a crítica quando eu considero que ela é necessária. Às vezes sou até bastante incisiva, bastante dura, mas entendo que as minhas palavras são mais moderadas. Mas esse é o jeito do vereador. Eu não posso querer que ele faça da mesma forma como eu faço, né? Penso semelhante a ele em muitas questões, né? Nós temos uma boa afinidade no trabalho, assim como tenho com o vereador Rafael também, mas acessar a justiça para impedir um vereador de exercer o seu papel, eu penso que foi um pouco infeliz. Sim, entendi também como uma questão a política, né? A gente precisa ter essa habilidade de, às vezes, entender que o outro não vai pensar como a gente. Eu sofri isso muitas vezes, muitas críticas, quando estive secretária de saúde. E, assim, é o direito de expressão do outro. Ele não pode, logicamente, ofender, né, a minha honra, vamos dizer assim. E eu, se quiser mover algum processo, eu vou mover enquanto pessoa, não enquanto figura pública, né? Eu entendo dessa forma. Me entristece porque, assim, eu vejo que, em determinados momentos, isso, né, essa situação, está tendo uma relevância até muito maior do que problemas sérios que o nosso município precisa resolver. Acho que estão perdendo o foco, eu diria assim. Eu penso que, me parece que o advogado que está, né, auxiliando o prefeito é o assessor jurídico da prefeitura. Eu penso que o assessor jurídico tem questões muito mais sérias. E penso que o prefeito não deveria envolvê-lo nisso, ou o prefeito não deveria estar preocupado com isso, né? Uma coisa é ele mover um processo pessoal, né, contra o vereador por estar se sentindo ofendido. Outra coisa é querer impedir de entrar nas instituições. Olha, ontem, por exemplo, na reunião da audiência pública, a gente percebe que o fato de a gente estar nas visitas faz com que a gente tenha um conhecimento muito mais apurado das demandas, né? Que o profissional traz para a gente, que o munícipe traz para a gente está em loco ali, onde as situações estão acontecendo no dia a dia, onde a saúde acontece no dia a dia, onde a educação acontece no dia a dia. Então, tentar impedir o vereador de
exercer o seu papel por meio de impedindo que ele faça a visita, recorrendo à justiça para isso, eu considero que assim não foi uma atitude muito feliz, né? Percebo que assim, eu já por essas críticas mais incisivas que eu faço, né, também tenho percebido que o prefeito não está sabendo lidar institucionalmente com isso, né? Uma coisa é eu ter uma relação pessoal com você, outra coisa é você ser prefeito, eu ser vereadora e a gente precisar trabalhar para o crescimento do município, para levar melhorias para a população. Vou te dar um exemplo, né? Nos dias que antecederam a minha viagem a Brasília, eu fiz um contato institucional com o prefeito, né, para informá-lo da viagem, indagar se tinha alguma demanda que ele gostaria que levasse, e o prefeito sequer respondeu. Eu não estava ligando para ele para falar de um assunto pessoal, até porque assim, nós não temos relação de amizade. Nossa relação tem que ser institucional. Então, eu penso que está pecando nesses aspectos, sabe? O fato de eu defender determinadas causas e de o poder público precisar fazer ações para aquilo, aí quando tem uma ação naquele determinado sentido, simplesmente há um burburinho de, fulano não quer que você vá, fulano não quer que você seja convidada. Gente, em primeiro lugar, né? Por exemplo, se houver um evento para poder discutir violência contra a criança e adolescente, eu trabalhei anos no setor de violência, de prevenção à violência no município, então por que eu não ser chamada ou ser proibida de ser convidada se eu tenho essa experiência de trabalho? Né? Igual recentemente, né? Recebi demanda de algumas mães, né, de alguns responsáveis por crianças com necessidades especiais, portadoras de transtorno do espectro autista. Recebi o apelo deles para poder me engajar nessa causa. Estou estudando, estou me esforçando. E aí eu vejo algumas situações nos bastidores, tipo que tentando tirar a nossa participação. Não tem que ser por aí. Sabe, eu posso não gostar de alguém, mas eu preciso ter uma relação institucional respeitosa. Pelo cargo que a pessoa ocupa, pelo conhecimento teórico ou de prática profissional, ou teórico-prático que essa pessoa tem. E assim, não sou melhor do que ninguém, mas acho que assim, tenho atributos para poder militar em determinadas áreas, e esse cerceamento, né, que eu estou percebendo acontecendo por trás, isso não está me agradando. Eu vejo isso como sinal de imaturidade política, eu acho que isso precisa ser trabalhado, sim. Muito lamentável, né, não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas a gente vê isso acontecendo nos bastidores, né. E espero que isso mude, pelo bem do nosso município, pelo bem da nossa população. De antemão, né, já vamos encaminhando para as minhas considerações, quero dizer que fiquei muito feliz, agora eu estou menos nervosa, né, foi uma experiência muito interessante, muito boa, a condução, né, que você fez também foi uma condução assim que devo elogiar. Nunca tinha tido oportunidade de conversar com você, né, e de ter uma troca de conhecimento dessa, e devo dizer que estou muito feliz e que me senti muito bem recebida aqui, e o espaço é muito legal, muito bonito, e desejar que o nosso município de Itaocara, que os nossos municípios irmãos, Aperibé, Cambuci, que a gente possa assim crescer, um colaborando com o outro. Vereador e prefeito não precisam ser amigos, mas precisam saber ter uma relação institucional, pautada na democracia, no respeito para o crescimento dos nossos municípios e para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Tá? Muito obrigada. Agradeço ao vereador Rafael Figueira, também à vereadora Vanessa Gonzaga, que aceitaram o nosso convite, nossa gratidão. As portas da TV Aldeia estarão sempre abertas para vocês. Agradeço a você que nos assistiu até agora. Volto a qualquer momento. Tenham todos uma excelente noite.